versículo que eu vou ler é o versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5, que está escrito assim a palavra do nosso bondoso Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mais uma vez, eu vou ler a Bíblia Sagrada, que está escrito assim nesta versão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Muito bem, essa versão aí que está na tela, ela diz, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Minha filha trocou aí a versão? Essa aí é Almeida, revista e corrigida? Almeida, pronto. Aí, essa é a versão que eu gosto de trabalhar aqui com os irmãos. Pedro, pois, era... Na hora que eu li lá, eu senti a diferença. Viu bem aqui? Pedro, pois, era guardado na prisão. Meus amados, os irmãos conhecem essa passagem bíblica? A passagem que fala onde Herodes, ele havia preso, e além de ter preso, ele havia matado Tiago. E a Bíblia relata que quando quando Herodes mata Tiago, os judeus ficaram felizes com isso. Ficaram contentes com isso. E Herodes, que era o rei, que era o governador, ficou feliz porque percebeu uma cena que ele havia feito que deixou o povo contente. O rei, o imperador, tinha esse desejo, essa intenção. Qual, pastor? De deixar o povo contente, de deixar o povo feliz. E às vezes eles não tinham regras. A vontade deles era de deixar o povo feliz. Porque se o povo estivesse feliz, eles poderiam governar de qualquer forma. Eles poderiam governar de qualquer jeito. Então era mais ou menos assim, eu vou te dar esse cala-boca aqui, e aí vocês deixam eu fazer o que eu quero. Os irmãos estão entendendo isso aqui, sim ou não? Pois era exatamente isso que acontecia com Herodes. Ele dava um cala-boca, entre aspas, para o povo, e aí o povo permitia ele fazer aquilo que ele quisesse fazer no governo dele. Então ele matou a Tiago, matou a espada. E vale ressaltar que o ato de matar a espada, na forma em que Tiago havia sido morto, era uma forma altamente humilhante. E a Bíblia relata exatamente isso, que Tiago havia sido morto. Herodes percebeu que a multidão ficou feliz com aquilo. Então o que ele fez? Ele manda também prender a Pedro. E a Bíblia Sagrada fala que Pedro, ele estava preso em uma prisão. Haviam 4 quaternos de soldados que estavam ali para impedir que Pedro fugisse. Atentai bem, a Bíblia relata exatamente isso, que haviam 4 quaternos de soldados que estavam ali para impedir que Pedro fugisse, que Pedro fosse embora. Irmãos, ele estava preso em um cárcere onde haviam várias portas que precisavam ser abertas para ele conseguir sair. Mas ainda assim a Bíblia fala que haviam 4 quaternos de soldados que estavam lá para assegurar que ele não fosse embora, assegurar que ele não fugisse, assegurar que ele não corresse. Por quê, pastor? Porque a vontade de Herodes era de também matar Pedro. Era essa a vontade de Herodes. E Herodes, ele teve todo o cuidado necessário para que Pedro não fugisse. Além de toda essa situação, a Bíblia também fala que ele ficava assim, acorrentado junto com os soldados que estavam lá para evitar que ele fugisse. Então perceba que humanamente falando, meus amados, humanamente falando, se você observar isso aqui, você vai perceber e concordar comigo, que humanamente falando estava impossível de Pedro conseguir fugir. Era isso que estava acontecendo. Se você olhar com um olhar humano, você vai perceber e concordar comigo facilmente que era impossível Pedro escapar. E infelizmente tem muita gente que hoje só quer olhar para as coisas com olhar humano, não é verdade? Só quer olhar para as coisas com a lógica terrena, só quer olhar para as coisas com a lógica do homem. Só que quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai conseguir entender que existe um Deus que é soberano, glória.
que existe um Deus que é poderoso, oh glória. E este Deus que é poderoso, Ele é poderoso para fazer, conforme diz na sua palavra, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou do que pensamos, oh glória. E aí o problema é quando eu fico olhando apenas com o olhar natural, olhando apenas com as coisas deste mundo, com as forças deste mundo. E escute aqui o que Deus está falando através desta palavra para alguém aqui hoje à noite. Para de olhar para as coisas somente com a força natural do homem. Porque enquanto você ficar olhando para as coisas natural, ou através das forças que você mesmo tem, você estará impedindo do Deus poderoso agir na tua vida. Deus quer agir na sua vida, porém Ele está dizendo aqui para você hoje à noite: meu filho, deixe que eu vou agir, deixa que eu vou operar, deixa que eu irei fazer. Oh glória, deixa Deus agir na tua vida e para de olhar somente para o natural. Glória a Deus. Passa a olhar para as coisas acreditando no sobrenatural, porque aqui, meus amados irmãos, sabe muito bem que Pedro foi solto. Só que se você olhar para a situação que ele se encontrava, todo mundo vai concordar e vai dizer assim: não dava para ele fugir, não dava para ele escapar, não dava para ele ser solto. O certo mesmo era que Pedro fosse morrer. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo de número 5. Diante de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Escute isso aqui em nome de Jesus. Para Herodes, Pedro estava sentenciado. Para a multidão, seria mais alguém que eles iriam aplaudir vendo morrer. Mas para Deus, Pedro estava guardado. Oh glória! Oh glória! Às vezes o mundo olha para nós e pensa que é o nosso fim, mas para Deus, Jesus está falando para você: você está guardado. Oh glória! O mundo pode até dar uma sentença, mas na vida do crente, a sentença não é a que o mundo dá, a sentença é a de Deus na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré, glória a Deus. E eu sei que Jesus, Ele está falando com você aqui nesta noite, então pega esta palavra, para de escutar as coisas do mundo, para de escutar as sentenças do mundo, e passa a ouvir a palavra do Senhor teu Deus. Você está guardado, você está guardado, você está guardado, você está protegido. Deus tem te guardado, glória a Deus. Aleluia! Deus tem nos guardado. E se você olhar, vou repetir mais uma vez, se você ficar olhando para as coisas com olhar natural, você vai ver assim, tem muitos soldados aqui. Você vai olhar assim, tem muitas correntes aqui. Você vai perceber assim, tem muitas portas fechadas, eu não vou conseguir fugir, eu não vou conseguir correr, é o meu fim. Mas enquanto para o homem você está sentenciado, Pedro aqui estava guardado. Oh glória! Deus está falando com alguém aqui hoje à noite, Deus está falando com alguém aqui esta hora. Você está guardado por Deus. Tua vida está protegida por Deus, oh glória. Deus está falando com você, meu filho, minha filha. Você está protegido por Ele. Ah, pastor, mas falaram, disseram. Meu filho, esquece o que falaram, deixa para lá o que disseram. Oh glória, o meu negócio, o teu negócio é com Deus. Você está protegido, tem uma proteção de Deus sobre a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh glória, vai continuar marchando. Oh glória a Deus, vai continuar adorando ao nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aí a Bíblia diz que o Pedro que estava guardado, e o texto vai narrando, a Bíblia Sagrada vai continuando, diz que aparece um anjo, oh glória, porque inclusive lá em Atos capítulo 16, também apareceu um anjo, porque de repente Deus faz isso. Enquanto tudo parece que não tem jeito, de repente Deus chega e manda a provisão e manda a providência.
Eita glória, eita glória, eita glória. Te prepara porque eu vou liberar uma palavra e eu sei que é de Deus sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Te prepara, meu filho, porque de repente a providência de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. Te prepara, meu filho, porque está chegando provisão, está chegando resposta, está chegando saída, está chegando, Deus está chegando para agir. E em nome de Jesus, toda investida do maligno contra a tua vida, a tua casa, a tua família, serão destruídas para a glória de Deus. Deus vai te dar vitória. Quem crê, levanta a mão, abre a boca, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia. De repente chega a provisão de Deus. E às vezes, irmão Raimundo, nós pensamos que a provisão vem de um jeito. Às vezes, escute, nós pensamos que a resposta vem de um lado, mas Deus é tão grande que Ele manda a resposta de onde você menos imagina. Eita, Jesus maravilhoso! Deus é tão poderoso que Ele manda a resposta de onde você menos espera. Às vezes você está esperando de um jeito, mas Deus faz de outro. Às vezes você está olhando para essa porta aqui, esperando ela se abrir, mas Deus diz, não, meu filho, não é desse jeito que eu quero na tua vida, não. Eu vou abrir essa outra aqui, porque o que eu tenho para a tua vida é maior, é melhor. Oh, glória a Deus! Recebe! Aleluia! É assim que Deus faz. Então te prepara para a resposta de Deus. Irmãos, eu creio no que eu estou pregando aqui hoje à noite, porque eu sei que Deus está falando através da minha boca. Te prepara para viver as promessas de Deus. Não é esse o tema da nossa festa, não é isso? Vivendo as promessas de Deus. Então vamos lá, te prepara, crente, te prepara. Você vai viver as promessas de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Satanás querendo ou não, mas ele é um envergonhado, fracassado. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, é nossa. Nós vamos viver as promessas de Deus em nome de Jesus. Oh glória! Quando Pedro pensava que era o fim, a Bíblia diz que ele estava guardado na prisão, só que enquanto ele estava guardado na prisão, o reino espiritual estava se movendo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Enquanto você acha, pensa que está sozinho, abandonado, rejeitado, Deus está falando contigo, meu filho, minha filha, o reino espiritual está se movendo. Oh glória! Por quê, pastor? É porque está escrito aí, ó, enquanto Pedro estava guardado, a igreja estava reunida em oração em prol da vida de Pedro. Porque você já ouviu isso aqui talvez, mas vai ouvir de novo. O inimigo até pode acorrentar as mãos de Pedro. O inimigo até pode prender os pés de Pedro. Pode colocar Pedro dentro de um calabouço, dentro de uma prisão. Mas Satanás nenhum tem poder. Oh glória a Deus! Para quê, pastor? Para calar a voz da igreja. Para fechar a boca da igreja. Em nome de Jesus de Nazaré. Satanás até pode querer, mas não vai fazer a igreja parar de orar. Vai continuar orando, marchando, adorando, glorificando, exaltando. Quem pode levantar a mão assim para o alto comigo, concordando com esta palavra? Diga glória, diga glória. Eita, glória a Deus. Nada pode parar a igreja. Oh glória. Às vezes não dá para orar usando os lábios, é verdade. Às vezes não dá para orar usando os lábios. Algumas enfermidades vêm. Só que quem falou que Deus precisa que eu venha mexer os meus lábios para Ele saber o que eu estou pensando? Ô glória! Você está pensando e Deus está sabendo. Você está pedindo e Deus está sabendo. Você está orando e Deus está sabendo. Oh glória, oh glória. Antes mesmo de você falar, Jesus já sabe o que tu vai falar, é porque Ele é grande. Antes mesmo de você abrir tua boca, os céus, o meu Deus, já sabe o que tu está precisando, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Eu vou repetir porque eu quero que você diga glória a Deus mesmo. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande.
Teu Deus é grande. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, meus queridos, que a igreja estava orando. E quando a igreja está orando, tem uma manifestação no reino espiritual. O reino espiritual está se movendo. Oh glória! Oh glória, oh glória, existe o reino espiritual que está se movendo, igreja, está se movendo em meu favor e em teu favor. Quando eu entrei hoje na igreja, fui falar com a irmã ali atrás, ela falou: pastor, ontem deu tanta vontade de orar pelo Senhor. Eu falei: a senhora orou? Ela disse: eu orei, meu pastor. Eu dei um abraço nela e disse: muito obrigado, continue orando por mim, porque eu sou carente da oração. Oh glória a Deus, escute, o reino espiritual é movimentado quando a igreja ora. Oh glória! O reino espiritual é movimentado quando a igreja ora. Então eu vou orando por vocês, e você vai orando por mim. Eu vou orando por vocês, e você vai orando por mim. E nós vamos fazendo essa corrente de oração. Oh glória a Deus! Só quem vai perder é o inimigo da nossa alma. Oh glória! Vai orando, igreja, vai clamando, igreja, porque enquanto você vai orando, meu Deus vai quebrando as cadeias. Enquanto você vai orando, o meu Deus vai quebrando as muralhas. O meu Deus vai abrindo as portas. Enquanto você vai orando, o meu Deus, que é poderoso, vai curando aqueles que estão enfermos. Enquanto você vai orando, o meu Deus, Ele vai mexendo, movimentando. Oh glória! Ninguém pode parar a oração da igreja. Ninguém pode parar a oração da igreja. A verdade é que quando você fala de oração, às vezes o crente está numa intensidade gigantesca de oração. Só que também tem vez, oh Jesus, que o crente está assim, ó, se arrastando na oração. Não é assim, irmãos? Se falar que toda vez está lá em cima, não está sendo muito fiel. Às vezes o crente está assim, ó, se arrastando na oração. Oh Deus. Uma luta, irmãos. Parece que é 500 toneladas para se ajoelhar. Ai, 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 ai. Oh Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Mesmo que esteja se arrastando, para de orar não. Mesmo que seja com dificuldade, para de orar não. Mesmo que seja com muita adversidade, com muita luta, para de orar não, jovem. Para de orar não, adolescente. Para de orar não, obreiro. Para de orar não, irmão, irmã, senhora. Não para de orar, porque é devagarzinho mesmo que nós vamos chegar lá em nome de Jesus de Nazaré. Então não pare, não deixe o inimigo fazer você acreditar que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Vamos continuar orando, porque na hora certa, meu Deus, Ele vai bradar, oh glória. Meu Deus, Ele vai agir, oh glória. Ele vai agir. Para tudo Deus tem a hora certa. Para tudo Deus tem a hora certa. E na autoridade de Deus, na direção do Espírito Santo, está chegando a hora de crente cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Está chegando a hora que você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Tem resposta de Deus chegando. Tem resposta de Deus chegando. Ah, meu Deus do céu, tem resposta. Estou sentindo a presença de Deus aqui. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele está aqui. Eita Deus. Irmão Toninho, vem cá, irmão Toninho. Vem cá, irmão Toninho, vem cá. Eita glória. Aleluia. Irmão Toninho, não tem esse controle que você tem na mão aí, não tem? O controle? Controle que abre portão, não é? O povo pensa que o controle, aquele controle que abre portão, que o irmão Toninho abre o portão aqui da igreja, o povo pensa que foi
o homem moderno que inventou. O povo pensa que foi isso. E pastor, o povo pensa que quem inventou o controle que abre portas e portões foi o homem moderno. Mas não foi não, irmãos. Foi não, pastor? Foi não. Quando o anjo apareceu para Pedro, todas as correntes foram soltas. Aí o anjo só fez assim, me segue, ô glória. Só isso, me segue. Aqui, irmãos, você pode procurar onde você quiser, não tem explicação. Não tem explicação, porque milagre não se explica. Milagre só se adora e ponto final, ô glória. Pastor, o que foi que aconteceu? É que o anjo disse, vem e me segue. Aí, o anjo ia, chegava perto da porta e a porta se abria, ô glória. Como assim, pastor? Não era o irmão Toninho abrindo não, irmãos. Era o controle remoto do céu. Porque Deus tem o controle. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Ah, meu Deus! O Pai está abrindo porta para a gente hoje à noite aqui. Levanta a mão! Deus tem o controle do céu. Deus tem o controle do céu. Aleluia! Pode estar difícil para mim e para você, só que para Deus não tem nada que seja impossível. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Eita Deus! Irmãos, quando Deus começa a agir na nossa vida, acontece tanta maravilha, tanta coisa boa, que a gente às vezes até pensa, obrigado irmão Toninho, muito obrigado. A gente pensa que é somente uma visão. E foi isso que Pedro pensou. Pedro pensou que era uma visão. Capítulo 12, versículo 9, e diz exatamente isso. Que Pedro estava pensando que era uma visão. Porque tem coisa que Deus faz que é tão maravilhoso, tão glorioso, que nem nós esperamos. E Pedro não estava entendendo nada que estava acontecendo. Quando Pedro chega lá no meio da rua, que ele vê que está totalmente liberto, olha para um lado, olha para o outro, não tem carcereiro, não tem ninguém para açoitar ele, castigar ele, ele olha para todo lado e diz, estou solto. É verdade mesmo, não era um sonho não. Ei, não é sonho não, é realidade o que Deus vai fazer na tua vida. Oh, glória! Aí o que é que Pedro faz? Pedro vai lá para a casa da irmã, onde os crentes estavam orando. Oh, glória! Já tinha lá a casa da irmã, onde os crentes estavam orando. Aí, olhe para cá e atentai para isso. Pedro chega na porta e bate. Toque, 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 toque. Aí a menina Rod vem atender. E ela reconheceu a voz de Pedro, chegou lá no meio das irmãs e falou, ei, as irmãs estavam fazendo o quê, irmãos? Orando. Os crentes estavam orando. Atentai para isso. Aí a menina chega lá e diz assim, ei, Pedro está lá na porta. Só que tem um detalhe. As irmãs estavam orando para quê, irmãos? Para libertar Pedro. E Pedro estava onde? Na porta. Só que elas não acreditaram. Meu Deus do céu. Elas estavam orando para Deus fazer o milagre, Deus fez, mas elas não acreditaram. Escute em nome de Jesus. Tem coisa que Deus vai fazer tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ah, meu Deus, tão grande, que vai ter gente que vai olhar e vai dizer, não estou acreditando. Aí você vai falar assim, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, porque Deus ainda faz milagres, milagres. Quem recebe, abre a boca. Deus ainda faz milagres. Deus é Deus que confunde os inimigos. Deus vai confundir aquele que queria te destruir, porque a vontade do inimigo da tua alma é destruir você, é de acabar com você.
mas ele vai ser envergonhado. Deus vai nos dar vitória, porque a igreja está orando e nós viveremos as promessas de Deus. Nós viveremos as promessas de Deus. Nós viveremos as promessas de Deus. As promessas vão se cumprir na tua vida. As promessas vão se cumprir na tua casa. As promessas vão se cumprir na tua família. Satanás querendo ou não, eu dou um decreto de falência para toda investida do maligno na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. A vitória é minha, é tua. A vitória é da igreja. Você está guardado. Pega na mão do irmão, pega na mão do irmão. Levanta ele, levanta ela e diz assim: ei, tu está guardado. Você está guardado. Você, levanta esse crente aí, meu filho. Diga: você está guardado. Oh, glória! Você está guardado. Não se frustrarão. Você está guardado. Não se frustrarão. A Deus. Os planos de Deus ninguém impedirá. Aproveita para adorar Ele. Pode o adore, 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 adore. Adore, 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 adore. A Deus. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não, 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 não. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Segura a mão desse crente aí, abençoado. Os planos de Deus ninguém impedirá. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, Ele está dando ordem para o vento. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele está dando ordem nessa noite. Ele está dando ordem nessa noite. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, Ele está dando ordem para o vento. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Meu Deus, do jeito que nos quer é bom, do jeito que Deus faz é bom. Você sabe por que Deus deu vitória para Pedro? Porque a igreja estava orando. Eu quero te fazer um pedido. Eu quero te fazer um pedido. Não importa quem seja, onde estiver, eu quero que você escolha uma pessoa para você ir até ele ou até ela, e você vai orar por ele hoje, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Você vai sair do teu lugar, você vai escolher alguém, e você vai orar por ele, orar por ela, porque através da oração Deus faz milagres. Deus faz milagres. Oh glória a Deus. Sai do teu lugar, saia. Jovens, senhoras, senhores, oh glória a Deus. Ore por alguém. Ore por alguém, ore. Ore por alguém, ore.
Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Sai do teu lugar, jovens, senhoras, senhores. Aleluia. As crianças, abrace uma outra aí e ore, ore. Ore em nome de Jesus. Ore. Quando a igreja ora, aleluia, Deus faz coisa grande. Deus faz coisa grande. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Ore em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Ore, 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 ore. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Quebra cadeias, oh Deus. Quebra muralhas, ó Deus. Quebra prisões, ó Deus. Ó Deus, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh meu Deus da glória. Eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore. Ore, ore, ore. Oh Deus. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu te garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Oh, 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 a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu tô ouvindo cadeias quebrando aqui. Oh Deus, aleluia. Ouço cadeias quebrando. Oh, oh, oh. Ouço cadeias quebrando. Está quebrando nessa noite. Ouço cadeias quebrando, quebrando. Ouço cadeias quebrando. Você tá ouvindo a cadeia quebrando aí? Ouço cadeias quebrando. Aleluia! Ouço cadeias, tá quebrando, está quebrando. O laço quebrou, o laço quebrou, o laço de morte quebrou nessa noite. O laço quebrou, as correntes caíram no chão. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Cadeias foram quebradas hoje à noite. Portas foram abertas hoje à noite. Deus agiu, Deus operou. Te prepara para contar o testemunho. Te prepara para contar o testemunho. Meu Deus,
Vai ter crente contando testemunho de glória, de vitória. Meu Deus, quem crê, abre a boca, envergonha o inferno e dê glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queremos perguntar se nessa noite tem alguém no nosso meio que ainda não é crente neste Deus maravilhoso, que ainda não é evangélico. Se você deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você deseja, venha nessa noite que nós vamos estar orando por você, lhe apresentando a Deus, ou alguém que queira fazer uma reconciliação. Estamos fazendo agora